Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Liber Aerospace e o Hangar 33. E para você que está assistindo, não deixa de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos, né, Kowalski? E se você puder, vai lá no botão de valeu. Todo apoio é muito bem-vindo. Tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. Para você. Fechado? Então, vem comigo. Olha só, depois do documento Asas anterior sobre o desempenho da Força Aérea da Rússia na Ucrânia, eu tive algumas conversas muito bacanas aqui nos comentários. Como a gente se orgulha aqui no canal. Temos o melhor público do YouTube. E o nível dos questionamentos e perguntas provou isso, mais uma vez. E um ponto que foi tocado, não exatamente dessa forma, foi o seguinte: e se a campanha militar que estamos vendo contra a Ucrânia acontecesse contra o Brasil? E se uma aviação militar exatamente similar à Força Aérea da Rússia, a VKS, atacasse o Brasil? Como seria o resultado? A nossa Força Aérea brasileira, a FAB, se sairia melhor que a Força Aérea da Ucrânia? Derrotaria o inimigo? Olha só, antes de prosseguir, esse vídeo não tem nada a ver com e se a Rússia atacasse o Brasil? Isso é idiotice, é besteira. É de uma asnice geopolítica inqualificável. E só de pensar isso, o cara tem de ser assim um apedeuta com pós-graduação. Alright, I'm gonna go cry. Aliás, anota aí de quem já esteve umas 2 vezes na Rússia. O russo, o cidadão russo, ama o Brasil em geral. Em outro vídeo eu vou falar mais disso. E de como um tripulante de submarino nuclear soviético se apaixonou por uma baiana de Salvador em plena Guerra Fria. Uma improvável love story de final feliz. Poderíamos fazer esse mesmo vídeo baseados no modelo de qualquer outra potência atacando o Brasil. Os Estados Unidos, a França, a minha querida Itália, tanto faz. É apenas um vídeo de análise e vamos usar o exemplo russo, porque afinal nós estamos vendo praticamente ao vivo as capacidades e as dificuldades deles na Ucrânia. Tudo esclarecido? Eu espero. Vamos ao vídeo. Eu vou partir do princípio que a nossa FAB já estaria com a sua frota de 36 caças multifuncionais Gripen E em serviço. E imaginemos que estaríamos ainda ativos com os 30 F-5EM e todos os 14 A1M modernizados. De resto, as Forças Armadas Brasileiras como são hoje. E o inimigo tem toda a capacidade e os números da VKS da Rússia. Bom, não há qualquer dúvida que os Gripen E são absolutamente superiores aos Sukhoi Su-27 e MiG-29 ucranianos. Sem polêmica nisso. Além disso, os caças da FAB têm um dos melhores mísseis ar-ar do mundo, o MBDA Meteor, com 100 km de alcance e uma distância de no escape zone de uns 60 km. E aqui vai o spoiler: com a dupla Gripen Meteor estaremos muito bem de aviação de caça. A nossa fragilidade está longe de ser essa, mas fica aí no vídeo que a gente ainda vai falar dos caças mais. Bom, depois de quase um mês de combates, a dura realidade na Ucrânia é que os seus Su-27 e MiG-29 são praticamente inúteis. E isso independentemente da capacidade, determinação e coragem dos pilotos. Por quê? Primeiro, porque eles estão tendo de operar quase às cegas. Para não serem destruídos, os radares ucranianos de defesa aérea e de controle têm de ser ligados por curtos períodos, senão viram alvo da VKS. E a Ucrânia não possui uma aeronave AWACS de alerta radar, controle, comunicação e comando aéreos. Mas, mesmo que possuísse, não ia mudar muita coisa. Uma aeronave dessas ia ser um alvo número 1
mais que prioritário para a VKS. Vamos entender uma coisa. Um radar de defesa aérea ou de um AWACS emite uma energia eletromagnética enorme. Não tem como esconder. Para o emissor, o radar ou o AWACS, essa energia dá uma capacidade de detectar inimigos dentro de um certo raio de detecção. Mas a fonte da emissão pode ser detectada de alcance muito maior. Eu li esses dias uma comparação que eu achei perfeita. Eu vou fazer em outros termos, tá? Imagina você no meio do estádio do Pacaembu, numa noite totalmente escura, sem luz alguma. Aí você acende uma lanterna. Você vai conseguir ver o gramado no alcance da luz, sei lá, umas dúzias de metros. Mas até o cara que mora no prédio vizinho do Pacaembu vai conseguir ver a tua luz ali no gramado. É isso. Então, os E99M da FAB não iam tornar as coisas muito mais fáceis, de jeito algum. Vamos também observar que a Ucrânia enfrenta uma capacidade antiaérea de longo alcance inimiga muito poderosa, com os S-400 russos. Pelo que se sabe, pelo menos uma bateria completa de S-400 está operando a uns 100 km de Kiev, uns poucos quilômetros dentro do território da Bielorrússia. E assim como os S-300 ucranianos estão comprometendo as operações da VKS, os S-400 russos, muito mais avançados e de muito maior alcance, estão também comprometendo e muito as capacidades da Força Aérea Ucraniana. Hoje, o S-400 é um dos sistemas de defesa aérea de longo alcance mais avançados do mundo, sem questão nisso. Olha o caos que rolou quando a Turquia comprou. Os Estados Unidos preferiram expulsar os turcos do F-35. Por causa dos S-400 e dos AWACS A-50 russos, os jatos ucranianos estão tendo de voar muito baixo e aí se expondo aos sistemas antiaéreos de médio e curto alcance russos, que sabemos, pelo menos 2 ou 3 jatos ucranianos já foram abatidos pelos S-400, e um desses a 125 km de distância. E há o fator ainda dos caças inimigos. Tendo de operar com poucos dados e voando baixo, os Su-25 e Su-24 ucranianos de ataque têm sofrido perdas também para os caças Su-35 e Su-30 russos. Seria esse então o cenário para os Gripen E ou A1M da FAB que tentassem atuar em missões de ataque contra as forças inimigas invasoras. E a vastidão do nosso território, com exceção talvez da Amazônia, não ia ser uma defesa nossa. Por quê? À medida que as forças inimigas progredissem, na retaguarda afastada, protegidas e seguras, iam avançar as baterias de S-400. Ou seja, a zona de combate ia estar em condições ucranianas. Por outro lado, o inimigo dispõe de meios de ataque de longo alcance, como mísseis cruise. Os ucranianos responderam a isso dispersando as aeronaves. E isso funcionou para preservar as aeronaves da destruição. E a nossa FAB agiria praticamente do mesmo modo. Mas isso não quer dizer que fica fácil manter operações aéreas de bases de dispersão rústicas. Os próprios ucranianos estão enfrentando dificuldades graves. E olha que, como eu comentei no vídeo anterior, os Su-27, MiG-29 e Su-25 e 24 da Ucrânia são todos aviões soviéticos, feitos para operar de modo rústico, que aceitam condições de apoio de terra mínimas. E mesmo assim está difícil. Afinal, mesmo esses jatos exigem manutenção adequada. E prover isso literalmente no campo não é fácil. E tem ainda o combustível, né? Os russos estão atacando continuamente os depósitos de combustível das principais bases aéreas ucranianas. E sem combustível não tem missões, concorda? E se o combustível estiver apenas, mesmo que apenas contaminado, o seu uso já vai comprometer o motor, exigir a sua troca. E isso imagina a dificuldade disso em campo. Esses jatos ucranianos que eu citei operam até de pistas de grama. Os caças da FAB não.
Então, todas as dificuldades que hoje vive a Força Aérea Ucraniana iam ser piores ainda para a FAB. Resumindo, em termos de conter as ações da aviação inimiga em geral, a aviação de caça da FAB ia ter provavelmente mais dificuldade que a própria Força Aérea da Ucrânia. Ou tanto quanto, com a alta tecnologia dos Gripen e F-5EM e A-1M, compensando alguns pontos, como as maiores limitações deles em operar de bases rústicas. Mas dificilmente ia se conseguir fazer mais do que a Força Aérea da Ucrânia está fazendo. E em termos de atacar as forças terrestres inimigas e dar apoio às próprias tropas, a FAB também não ia estar num cenário muito melhor que os ucranianos. É isso? Só que não. Tem um fator que a gente tem visto na Ucrânia que ia fazer, na verdade, a situação do Brasil ser muito, mas muito pior mesmo que a da Ucrânia, se tivesse de enfrentar um adversário como a VKS. Vamos lembrar que a maior parte, quase tudo na verdade, das perdas de aeronaves russas não foram em combate aéreo com os caças ucranianos. Elas foram causadas pelas defesas antiaéreas da Ucrânia. As baterias de mísseis como os S-300, que a gente já falou, e também os Buk M1, 2K-12 Cub, 9K-330 Tor, 9K-33 OSA e até os de curto alcance, Su-23-4 Shilka, 9K-35 Strela. Além dos Manpads, os mísseis portáteis, é claro. Isso aí é que tem custado um preço para a VKS na Ucrânia. Essa defesa aérea. E o Brasil não tem nada disso. Nada. Zero. A gente tem aí um punhado de Manpads, uns Igla-S russos e RBS-70 Mark II suecos. E alguma artilharia antiaérea, tudo de curto alcance. Tudo defesa de ponto, de autoproteção de tropa, e só. Você aí pode não acreditar, mas só em 2009 é que foi aprovada a concepção operacional do que deve vir a ser a nossa defesa antiaérea. E só em 11 de dezembro de 2020 é que a portaria número 4181 do Ministério da Defesa oficializou os requisitos operacionais conjuntos para a aquisição de um único sistema de defesa aérea capaz de atender às necessidades operacionais da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Eu disse um único sistema, não quer dizer que é uma única bateria, tá? Entre as opções mais adequadas a esse requerimento estão o israelense Spider, o europeu MBDA EMADS e o russo Buk M2E. Mas nada se definiu ainda. E o assunto nem tem tido grande destaque nas notícias militares. Foi muito mais divulgada, por exemplo, a iniciativa da FAB de comprar mais 30 caças Gripen E. E se comprasse mais 30 Gripen E, fariam diferença para nossa simulação aqui? Sem o Brasil ter um sistema de defesa antiaéreo moderno, com muitas baterias e sistemas como o Spider, o EMADS ou o Buk M2E? Não. Sem essa defesa antiaérea, mais caças não adiantariam nada. Aliás, na minha opinião, a portaria 4181 tem de ser apenas um começo. Ela não resolve a defesa antiaérea. Uma defesa antiaérea eficaz se monta em camadas. Só um tipo de sistema não resolve. Claro, né? Perto do zero, que hoje é um avanço e tanto. Mas não é a solução ideal, nem de longe. E como seria um enfrentamento contra esse inimigo tipo VKS sem essa defesa aérea, que é a realidade brasileira hoje? Uma catástrofe. E deixando bem claro, assim como eu falei dos ucranianos, essa catástrofe não teria nada a ver com a capacidade, determinação e coragem dos nossos pilotos ou tropas. Isso é inquestionável. Mas o fato é que as aeronaves da FAB teriam de operar sob todas as restrições operacionais que eu já citei. Bases de dispersão, AWACS inimigos, defesas antiaéreas e caças. Tudo isso contra.
Mas a Força Aérea inimiga não teria preocupação alguma com defesas antiaéreas. Pensa em tudo que estamos vendo na Ucrânia. E agora imagina que, de repente, todas as defesas antiaéreas ucranianas desaparecessem. Simples assim. Como você acha que ficariam as operações da VKS? Eu te respondo. Quase que sem restrições alguma. O céu é nosso. Totalmente livre para operar como quisesse e atacar a estrutura, as defesas e as tropas ucranianas como quisesse e com que arma quisesse. Isso é o que aconteceria se o Brasil enfrentasse um inimigo como a VKS, hoje, mesmo tendo todos os Gripen E já adquiridos. Ah, e para não dizer que não falei de drones. Porque não são as aeronaves tripuladas, mas os ataques aéreos de drones armados que mais têm causado perdas às forças terrestres russas na Ucrânia. E hoje o Brasil não tem nada, absolutamente nada desse tipo de equipamento. Os drones que nós temos são só de reconhecimento e vigilância. Antes da guerra, os ucranianos estavam inclusive fechando um acordo com os turcos para uma produção sob licença de drones armados turcos. Uma fábrica na Ucrânia. E a gente aqui no Brasil devia chamar os turcos para conversar sobre isso. Fica a dica. Felizmente, tudo aqui é apenas um exercício de simulação nesse vídeo. E você esteve aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.